Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui para mais um culto ao Senhor, louvor e adoração ao Senhor. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens, Convide Jesus para a sua casa. Então a gente encerra essa série hoje, uma série muito abençoada. Realmente Deus falou poderosamente em nossos corações e a gente vai encerrar hoje falando sobre construindo minha casa na rocha. Então eu convido você a parar nos próximos minutos para nós cultuarmos a Deus. Quero também pedir para você se inscrever no nosso canal, Primeira Igreja Batista em Raposo, e também compartilhar esse link com os seus contatos, com os seus amigos, com os seus familiares, tá bom? Também nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no Facebook da nossa igreja. Eu quero convidá-lo nesse momento a nós orarmos, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e logo após esse momento de oração, nós vamos adorar ao Senhor. Vamos orar? Ore comigo nessa hora. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, exaltar o teu nome nesse tempo. Pedimos a tua direção para o culto dessa noite, que o Senhor venha receber o nosso louvor e também que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Nós colocamos, Pai, as nossas vidas e as nossas famílias em tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor ilumine as nossas vidas, que possamos, ó Deus, ter a nossa casa abençoada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, receba o nosso culto nessa hora, Senhor. Amém e amém. Nesse momento nós vamos adorar a Deus com um momento de louvor. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá.
Meu irmão, minha irmã, eu quero convidá-lo nessa hora a abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 29. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós estamos terminando hoje a nossa série de mensagens, Convide Jesus para a sua casa. E o tema dessa noite é Construindo minha casa na rocha. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, Mateus capítulo 7, do verso 24 até o verso 29. Diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Meu amado, eu quero pensar com você no seguinte tema, construindo minha casa na rocha. Só para a gente poder entender um pouco mais esse texto, nós precisamos observar o seu contexto. Jesus, aqui, ele está encerrando o seu sermão do monte, famoso sermão da montanha. Jesus está concluindo o seu sermão. E, ao concluir o seu sermão, Jesus faz algumas aplicações para os seus ouvintes, para os seus discípulos e para os seus seguidores. Jesus, na verdade, ele confronta os seus seguidores a uma tomada de decisão. No final do Sermão do Monte, Jesus aborda temas que trazem aplicação ao coração dos seus ouvintes. Jesus fala sobre duas portas, Jesus fala sobre dois caminhos, Jesus fala sobre duas árvores e Jesus fala sobre dois fundamentos. O Sermão do Monte é um sermão que trata do caráter e da conduta dos servos do Senhor, do caráter e da conduta dos discípulos de Jesus. Martin Lloyd-Jones, por exemplo, ele diz que o Sermão do Monte é o perfil do verdadeiro discípulo de Jesus. E no final desse sermão, Jesus, ele confronta os seus ouvintes, os seus seguidores, os seus discípulos, ele confronta uma tomada de decisão. Quando ele vai falar de duas portas, ele vai falar de uma porta estreita e de uma porta larga. Quando ele vai falar de dois caminhos, da mesma forma, há um caminho largo e um caminho estreito. Quando ele vai falar das duas árvores, ele vai falar da árvore boa, que produz bons frutos, e da árvore ruim, que produz frutos ruins. E no final, bem no finalzinho do seu sermão, Jesus vai falar sobre dois fundamentos. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Porém, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é um homem insensato, tolo, que constrói a sua casa sobre a areia. Jesus confronta os seus ouvintes a uma tomada de decisão, a uma escolha. Meu irmão, nós já estamos há alguns dias, ou porém há mais de um mês, falando no seguinte tema, convide Jesus para a sua casa. Nós temos aconselhado você e a sua família a convidar Jesus para a sua casa. O que você vai fazer? Será que você vai convidar o Senhor para ser o alicerce da sua casa ou você não irá convidá-lo? Sobre qual alicerce você deseja construir a sua casa? A rocha ou a areia? Esse texto, ele fala sobre isso. Ele fala sobre dois construtores. Eu quero fazer algumas considerações aqui
nesse texto. E eu dividi esse texto da seguinte forma: 2 construtores, 2 casas, 2 adversidades e 2 realidades. 2 construtores, 2 casas, 2 adversidades nas mesmas casas. E no final, 2 realidades. Eu queria pensar com você nessa noite sobre isso. Primeiro, nós vamos falar sobre os 2 construtores, o prudente e o insensato. O texto diz que o construtor prudente, ele ouve a palavra de Deus e pratica. O construtor prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática no seu coração. Porém, o insensato é aquele que ouve a palavra de Deus e a despreza. Que tipo de ouvinte é você? Ou melhor, que tipo de construtor é você? Ou a qual desses construtores você se assemelha? Você é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda no coração. Você é aquele que ouve a palavra de Deus e decide viver segundo a palavra de Deus. Assim como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Você é esse tipo de ouvinte? Ou você é aquele ouvinte que ouve, mas despreza? É aquele que ouve, mas a palavra logo é roubada. Aquele que ouve, mas a palavra logo é sufocada. A semente é tirada do seu coração. Você é aquele que ouve e a palavra produz fruto na sua vida? Que tipo de ouvinte é você? Que tipo de construtor é você? Em segundo lugar, nós percebemos aqui 2 casas ou 2 alicerces. Primeiro, ele vai falar da casa que é construída na rocha. E rocha dá a ideia de segurança. Rocha traz a ideia de estabilidade, dá a ideia de força, de durabilidade. Rocha traz esse tipo de ideia. Então aquele que constrói a sua casa na rocha, ele está construindo a sua casa num bom alicerce, num alicerce firme, num alicerce seguro, num alicerce constante, confiável. Mas o autor também diz que há um outro tipo de alicerce, que é a areia. Algo instável, inseguro, não confiável. Esse tipo de alicerce que você está construindo a sua casa, meu irmão, qual é o fundamento que você tem usado para construir a sua casa? É um alicerce firme, seguro, sólido? Ou um alicerce frágil, inconstante, instável? Nós precisamos perceber, ou melhor, nós precisamos pensar sobre isso. Que tipo de alicerce eu tenho usado? Quais os materiais? O que eu tenho usado como fundamento da minha casa, como base? Meu irmão, a sua casa pode ser bonita, a sua casa pode ser uma casa muito suntuosa, mas o que vai segurar a sua casa não é a beleza externa, é o fundamento, é a base, é a fundação da sua casa. 2 construtores, 2 alicerces. Porém, a gente percebe aqui 2 adversidades. Meu irmão, a chuva, o rio, o vento, ele sopra para todas as casas. São as tribulações da vida. Olha o que nós estamos passando nesses dias. Olha o que nós estamos enfrentando nesse tempo. Nesse tempo de pandemia, as tribulações, os ventos, os vendavais da vida não escolhem o tipo de casa que vão combater. O texto mostra aqui que todas as 2 casas sofreram com as tempestades. Meu irmão, não é porque a sua casa está firmada sobre a rocha que não vai
haver vendavais. Não vão haver vendavais. Não é porque a sua casa está... Não é porque você convidou Jesus para a sua casa que as lutas não vão acontecer. Essa pandemia afetou todo mundo. Essa pandemia afetou os dois tipos de casa. Então, todas as casas irão enfrentar dificuldades. As chuvas, os vendavais, os rios vão combater sobre todo tipo de casa. E eu resumi esses três como as tribulações da vida. Meu irmão, todas as casas irão passar por dificuldades. Qual casa não perdeu ninguém nessa vida? Qual casa não enfrentou o problema de um desemprego? Qual família não enfrentou o problema de uma perda, de uma enfermidade, de uma luta, de uma decepção? Quem nunca passa por essas coisas? Quem nunca passou por isso? Então as lutas e as adversidades, elas combatem contra os dois tipos de casa. Mas no final a gente vê duas realidades. Duas realidades. A primeira é uma casa que permanece de pé. E a segunda é uma casa que está no chão. Meu irmão, o que vai segurar a sua casa de pé é a fundação, é o fundamento, é a base. Você precisa colocar uma base sólida na sua casa, um fundamento sólido na sua casa. E esse fundamento, essa base, ela vem através do ouvir e praticar a palavra de Deus. Todas as duas casas passam por lutas. Todas as duas casas passam por adversidades. Todas as duas casas passam por tribulações. Porém o diferencial, porém a diferença é o fundamento, é a base. Meu irmão, construa a sua casa sobre a rocha. Construa a sua casa sobre o fundamento que é a rocha. Um fundamento sólido, firme. Um fundamento confiável. Meu irmão, nós estamos atravessando por dias difíceis. Estamos atravessando por momentos de tribulações, de escassez, de lutas. Mas será que a sua casa vai ficar de pé? Será que a sua casa vai resistir a esse teste das tribulações da vida? Será que a sua casa vai se manter de pé diante de uma pandemia? Como é que a sua casa vai ficar pós-pandemia? Como você entrou nessa pandemia com a sua família e como você vai sair dela? Eu quero dizer para você, meu irmão, se você deseja que a sua casa permaneça de pé, se você almeja no seu coração que a sua família permaneça firme, mesmo diante das circunstâncias da vida, eu quero dizer para você, você precisa colocar o fundamento verdadeiro, um fundamento sólido. E esse fundamento, meu irmão, minha irmã, tem nome. Esse fundamento é Jesus. Jesus é o fundamento, Jesus é a base da nossa casa, Jesus é a base da nossa família. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer que não há outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se você deseja que a sua casa passe pelas tribulações da vida, de pé, firme, constante, você precisa alicerçar a sua casa sobre o fundamento máximo, maior, que é Jesus. Você precisa colocar Jesus como a grande pedra da sua casa, como a grande rocha que sustenta a sua casa, e é isso que Atos capítulo 11, é isso que Lucas escreve em Atos capítulo 11, ele é a pedra angular, meu irmão, ele é a pedra da esquina, a pedra principal, a pedra que vai sustentar todo o edifício, essa pedra é Jesus.
se você deseja que a sua casa permaneça de pé diante de tudo que nós estamos enfrentando, eu quero dizer para você que a única maneira da sua casa e da minha casa permanecer de pé é colocarmos Jesus como a base, é colocarmos Jesus como fundamento. Eu quero terminar dando alguns conselhos para você nessa noite. Em primeiro lugar, nós devemos não apenas sermos ouvintes, mas devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. Meu irmão, minha irmã, ame essa palavra. Leia essa palavra, medite nessa palavra dia e noite, guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. Escute a instrução de Tiago, capítulo 1, verso 22. Não seja somente ouvinte, mas também praticante da palavra. Nossa casa, ela deve estar alicerçada na rocha e não na areia. Meu irmão, não construa a sua casa sobre alicerces que não são sólidos. Não construa a sua casa com os alicerces que esse mundo oferece. Construa a sua casa sobre o maior alicerce. Jesus é o único fundamento e rocha capaz de sustentar a nossa casa diante de todas as circunstâncias da vida. Nós estamos encerrando hoje essa série de mensagens. Convide Jesus para a sua casa. E nós terminamos hoje com o tema Construindo Minha Casa na Rocha. Meu irmão, se você deseja que sua casa permaneça de pé, só existe uma saída, só existe um caminho, só existe uma escolha. Jesus. Jesus. Ele é o fundamento. Ele é a base. Não são os nossos recursos financeiros, não são os nossos familiares, não são os nossos amigos. O único fundamento que sustenta a nossa casa é Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua casa a Jesus. Você que está enfrentando um tempo difícil na sua família, chame Jesus. Construa a sua casa sobre o maior alicerce, que é Jesus. Meu irmão, nós vamos encerrar. E Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Lembre-se disso. O prédio da igreja está fechado, mas a igreja está aberta e avançando. Construindo minha casa na rocha. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. E até o próximo culto, se Deus assim nos permitir.